Atos capítulo 10, vamos ler agora os versículos 9 a 16. A salvação é para pessoas de todas as nações. Quebremos barreiras para alcançar corações. Este é o tema principal. Vamos fazer a leitura dos versículos. Diz assim a bendita e maravilhosa palavra do Senhor. Versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Estava no telhado da casa. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido para o céu. Que esta palavra abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar a Deus. Pai eterno e Pai amado, obrigado por esta palavra linda, Senhor. Obrigado pela revelação bíblica, pelo estudo santo da palavra. Obrigado, Deus, porque estas verdades têm poder para mudar, têm poder para transformar, tem poder para curar corações, tem poder para fazer uma obra tremenda na vida do seu povo. Queremos, Pai, ser instruídos pela palavra, queremos ser guiados pela palavra, pela ação do Espírito de Deus por meio da palavra, para que tenhamos segurança no caminhar, passos firmes, passos iluminados pela palavra da verdade. Nossa oração e pedido é que o Espírito Santo fale profundamente a cada coração, inspirando, instruindo, educando, exortando, admoestando, edificando, consolando vidas, para que sejamos um povo saudável, ovelhas espiritualmente fortes em Cristo Jesus. Esta é a nossa oração para o louvor e a glória de Deus. E o povo amado do Senhor, diga amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado, amada pastora, louvado seja o Senhor. A Bíblia diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Aí um pequenino, Rafaelzinho, seja bem-vindo, meu filho. Tá bonito, cortou o cabelinho, os últimos dos moicanos, Deus seja louvado. Graças a Deus. Rafael e sua família são membros aqui da igreja do Nazareno. Ele luta, tem cuidado com ele, que ele é um golpe de jiu-jitsu. Ele luta e o irmão dele morde. É tremendo, tem que ver. Deus seja louvado. Chegou aqui com o braço mordido. O que é isso? Meu irmão deu uma mordida. Mais um golpe, aprenda com ele. Amada igreja do Senhor, povo de Deus, nesse contexto próximo da palavra que nós temos abordado nas últimas mensagens, nós estamos refletindo sobre a mensagem transformadora do Evangelho. O Evangelho transforma. O Evangelho é carregado de poder. Você veja que um dos textos da Reforma Protestante está aqui no altar. Romanos 1, 16 e 17, a grande Reforma Protestante, diz assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem crê, diga amém.
Então esse é o poder que te salva, esse é o poder que transforma, é o evangelho que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, mas ao terceiro dia deixou o túmulo vazio, ressuscitou, vive e reina para até quando? Até para sempre. Diga glória a Deus por isso. Então esse evangelho de poder transformador, ele age diante da ignorância do homem. Quando nós vimos o Saulo de Tarso carregado de certezas, carregado de pensamentos, e interessante, porque é muito perigoso, porque ele estava carregado, arraigado de certezas religiosas, e para ele tinha certeza que quando perseguia a igreja, estava fazendo a vontade de Deus. Para ele, os cristãos eram uma seita que se levantou para tumultuar o caminho. Então, quando ele perseguia furiosamente, respirando ameaças, diz Lucas, para ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas o evangelho vivo entrou no caminho daquele homem. O evangelho vivo se comunicou com ele e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele não podia dizer, caído no chão, outra coisa senão dizer: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Yeshua HaMashiach, eu sou Jesus a quem você persegue. E naquele momento, nós não sabemos os processos psicológicos que Paulo viveu, os processos emocionais que ele viveu. Eu só sei que caiu um perseguidor e levantou um plantador de igrejas. Caiu um perseguidor e levantou um pregador do evangelho. Ele estava diante do poder, da força mais poderosa da humanidade. Por quê? Porque o evangelho é a expressão do amor de Deus. E diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este evangelho transformador e poderoso também age diante do sofrimento humano. E nós vemos que Pedro, diante do sofredor, tira só um pouquinho, pode tirar, mas um pouquinho só de agudo que ele está apitando. Pedro, diante do sofredor Enéas, que estava acamado há 8 anos, paralítico, sofrendo, e diante das viúvas que choravam por Tabita, Pedro é chamado e vai até lá para consolar aqueles irmãos. Então eu lhes digo, e receba e eu creio, que o evangelho é poderoso para mudar a vida e para trabalhar no sofrimento. Amado, as grandes histórias do mundo foram esculpidas à base do sofrimento. Diz um pregador antigo que Deus é o jardineiro que tem as tesouras que podam as árvores. Quando você está lá podando, lá tem dor. Você imagina a dorzinha que ela sente. Quando dá mas você sabe, depois fica mais forte, depois fica mais bonita e mais preparada, as raízes profundas. Às vezes nós passamos por sofrimento, mas até no sofrimento, a mensagem cristã é a seguinte: não é que eu tenha que usar o sofrimento para isso, mas como nós, se necessário for, sermos contristados, às vezes é uma dificuldade, é um problema, é a nossa humanidade decaída com pecados, se necessário for, até no sofrimento, Deus é poderoso para transformar a vida das pessoas. Ou seja, nem o sofrimento vai ser desmerecido na vida. Nem o sofrimento vai ser um momento simples de olha que momento ruim, não prestou para nada. Nem o sofrimento, porque até no sofrimento Deus vai trabalhar na tua vida. O vaso de barro está lá, meio deformado, amorfo, e lá o Senhor vai trabalhando naquele vaso. Às vezes o vaso de barro estava lá trincado, saía água, não tinha muita utilidade, porque enche, a água sai por baixo, e o vaso, ele vai lá trabalhando, porque estava trincado. Por isso o oleiro, ele amassa o barro, o barro está sofrendo, está amassando o barro. Por que ele amassa o barro? Porque pode ter alguma pedrinha lá, e se o barro
tomar a forma lá do jarro com uma pedrinha, o que vai acontecer? Vai trincar e não vai servir para nada. E o oleiro vai trabalhando, e às tantas você se torna um vaso bonito, um vaso de honra e um vaso útil para a glória do Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho que trabalha diante do sofrimento. É isso que Pedro nos mostra quando foi acudir Enéas, e quando foi acudir, as viúvas choravam por Tabita. E nos mostra o apóstolo Pedro que a oração se faz presente em todos os momentos da vida, amado. Você quer viver a vontade de Deus para a tua vida? Leia a Bíblia e tenha vida de oração, amado. Porque quando o profeta Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Quando ele diz isso, normalmente, já direto, a gente se remete ao conhecimento o quê? Bíblico. O povo falta conhecimento, conhecimento bíblico. Amém. Esse é um dos vieses, mas não é só esse. Jesus continua vivo, irmãos. Continua se relacionando com as pessoas, irmãos. Ele é a revelação viva, ele ilumina os olhos vivos. Por isso, quanto mais intimidade que você tem com Jesus, mais você conhece Jesus. Quanto mais vida de oração você tem, mais você conhece Jesus. É como se você tem lá uma multidão lá de pessoas. Você olha lá, 50 cabecinhas lá de pessoa lá. No meio você olha seu esposo, no meio você olha a sua esposa, filho, mãe. Ou seja, você vai reconhecer. Pode ter lá 50 pessoas, você vai reconhecer. Por quê? Você tem intimidade. Vai ouvir a voz. Você, opa, estou ouvindo uma vozinha conhecida. Essa vozinha conhecida. Por quê? Porque você tem intimidade. Amado, quando você tem intimidade com Jesus, você não tem dúvidas de quando é a voz de Deus falar no teu coração. Isto é conhecimento, e o povo não perece. Quando não tem intimidade com essa voz, aí a pessoa segue as doutrinas heréticas das pessoas para lá, como menino, disse Paulo, agitado de um lado para o outro. Então veja em Atos 9, 39 a 41, diz assim: Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, o segundo andar de uma casa. E todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Dorcas era costureira, trabalhava, fazia o vestido bonito. Tinha morrido, estava todo mundo chorando. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, o que é que ele fez? Orou. Mas não é obrigatório sempre se colocar de joelhos. Não é obrigatório. Você pode orar em pé, pode orar sentado, pode orar correndo. Está fazendo Cooper, está lá na esteirinha para perder a barriguinha, barriguinha de peixe. Você está orando a Deus, louvado seja o Senhor, em qualquer momento. Mas se você ajoelha para orar, isso significa o quê? Uma atitude de reverência. Estou diante do Senhor dos senhores, amado. Estou diante do Rei de reis. É digno eu me colocar de joelhos perante ele e falar: Pai, ouve a minha voz. Diz que ele se colocou de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo de Tabita, que Tabita é o nome de raiz aramaica, que traduzido para o grego é Dorcas. Ambas significam gazela, que é a expressão de uma menina bonita, menina ativa, como era a Tabita. Levanta-te, Tabita, levanta-te. E diz o quê? Ela abriu os olhos, aleluia, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a o quê? Viva. Diga glória a Deus por isso, amado. A Deus toda a glória. Olha que num momento difícil, momento de choro, momento de luto, momento de dores tremendas e agudas, este homem se põe de joelhos por orar. Esse homem estava disponível para ir até aquelas mulheres, aquela família, aquelas pessoas, aquela cidade, e inesperadamente, surpreendentemente, poderosamente, o Espírito de Deus fez um milagre naquele lugar, amado.
Você sabe, às vezes os momentos são terríveis, é pedra de um lado, é luta de outro, é não sei o que, é conta para pagar, é a conta virada, é o laudo médico, é a pressão arterial, sei lá mais o quantas coisas acontecem. No meio disso tudo, amado, você se põe de joelhos para Deus e ora ao Senhor. Pode estar certo, amado, de que Deus não rejeita a nossa oração. Tem um corinho que diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Vamos juntos dizer: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Amado, esta graça está hoje, agora, sobre a tua vida, amado. A mão de Deus está sobre a tua vida, amado. Os olhos de Deus estão atentos sobre a sua vida e abertos, amado. Nós temos intimidade e relacionamento com Deus, que ama se relacionar com o seu povo. Então, o conselho bíblico: tenha uma vida de oração, amado. Busque a face de Deus em oração, amado. Ante as dores mais terríveis que atingem a humanidade, o crente em Jesus deve estar resguardado na palavra e na oração. E o próprio Espírito de Deus te propiciará dar frutos nesses momentos, amado. Outro dia eu vi, é claro que é uma criança, mas a Bíblia diz: deixai a mim as crianças, né? Talvez ela ainda não tivesse total entendimento do que estava ocorrendo, apesar da dor que obviamente sentia, mas eu fiquei emocionado quando eu vi uma criança do lado do túmulo da sua mãe, e aquela criança do lado do túmulozinho da sua mamãe, túmulo não, do caixão, estava no enterro, ela estava falando palavras de Deus para consolar as pessoas que estavam ali. Fiquei emocionado com aquilo. Olha, amado, eu quero dizer para você, amado, que nos momentos mais difíceis da vida, o Espírito de Deus está presente na tua vida, amado. O Espírito de Deus vai cuidar da tua vida, amado. Você jamais andará sozinho na tua vida, amado. Você lembra das pegadas da areia? A pessoa chega lá para orar: Deus, eu estou muito triste com o Senhor. Por quê, meu filho? Por quê? Eu estava andando na praia com o Senhor, estava lá a minha pegada e a sua pegada, e de repente, no momento mais triste, difícil da minha vida, quando eu olho para trás, eu vejo só uma pegada. O Senhor me deixou andar sozinho. Deus falou: não, meu filhinho, não. Quando você viu só uma pegada, era porque eu estava te carregando no colo, meu filho. Eu sou teu pastor. Oh, Deus maravilhoso. Então foi isso que Pedro experimentou na sua vida, amado. A transformação do Evangelho, o poder do Evangelho. Ele viu a graça de Cristo lhe fazer superar uma das sentimentos mais terríveis da humanidade, que é o sentimento de culpa. Olha, amado, eu tenho para mim que sentimento de culpa é mais observado do que sentimento de gratidão. Porque chega no dia do túmulo, tem a roseria inteira, fechou a roseria, compra coroas, compra rosa, compra tudo e coloca tudo. Você nem consegue entrar no túmulo, porque é tanta rosa pela cá. Sabe? Aí você chega no dia do aniversário, não tem uma rosa, não tem uma flor, não tem uma caixinha de bombom, não tem uma fatia de lasanha, não tem nada, gente. Só a misericórdia de Deus. Então eu vou lhe dizer uma coisa: seja grato e ame. Nós temos irmãos aí fazendo 29 anos de casado hoje, amado. Aleluia! Deus seja louvado nas maiores alturas. Então, amado, nós amamos a gratidão, amamos, sabe, experienciar a vida e manifestar esse sentimento. Pedro foi curado da culpa, foi livre da culpa. Você lembra que ele negou 3 vezes Jesus? 3 vezes. Mas uma pessoa que vive debaixo do sentimento de culpa é terrível. A pessoa não consegue, ela fica presa no passado, ela fica ancorada lá anos atrás. Amados, que Deus nos livre de todo o sentimento de culpa para a glória do Senhor.
Que Deus nos livre. Você veja o que diz em João 21, 3, 4, 12 a 15. Diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Jesus aqui tinha morrido e já ressuscitado. Só que os discípulos ainda não tinham tido experiência com Jesus ressuscitado. Eles estavam deprimidos. Pedro só se lembrava que ele negou Jesus 3 vezes. E o Jesus que ele negou 3 vezes estava morto. Ele estava em depressão psíquica. Ele estava deprimido emocionalmente. E aquele homem que um dia Jesus disse: eu te farei pescadores de homens, ele volta para a vida velha. Por isso essa frase, vou pescar, vem como uma bomba para o coração de todo mundo. Que ele estava dizendo: eu volto para a minha vida velha, eu volto para as minhas práticas antigas, eu estou deprimido, a vida não tem mais razão para mim. Ele disse: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite, ainda por cima, nada apanharam, nada dava certo na vida daqueles homens. Mas, glória a Deus por isso. Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus já estava ressuscitado, um corpo transformado, não se deixou reconhecer por eles ainda. Disse-lhe Jesus: vinde, aí foram lá, Jesus disse: lança a rede, pesca, foram pescar e tal. Todo mundo já imagina, eu acho que é Jesus. Aí vinde Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Oh, glória a Deus. E aí disse-lhe isso, versículo 13: veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. 14. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que todos estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Amado, a graça de Jesus estava transformando a vida daquele homem cheio de culpa. Aquele homem que estava dizendo: olha, chega, eu não vou mais ser pescador de homens, eu vou ficar lá na beira da praia pescando só meu peixinho, eu estou debaixo de amargura. Era o Pedro. E Jesus ressuscitado vem e diz: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Louvado seja o Senhor Jesus. Olha, amado irmão, Jesus restaura a vida, Jesus levanta os caídos. Jesus diz para você: filho, você é vaso de honra, você é vaso útil para a minha obra. Não permita que as angústias, os sofrimentos, a culpa ou o sentimento qualquer que seja enterre a sua vida. Não, tu me amas. Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Você é um instrumento de misericórdia na vida. Diga glória a Deus por isso. Então ele está dizendo: eu vou te usar grandemente nesta terra. Então este é o poder do evangelho que salva. Este é o poder do evangelho que transforma. Este é o poder do evangelho que cuida das feridas, que sara as feridas e as angústias. Agora, o propósito é levar este evangelho transformador para todos os povos. O projeto e a missão, a Missio Dei, a missão de Deus, através da igreja, é levar o evangelho transformador para todos os povos, para o alcance de mais uma etapa da missão. E nesse texto em tela nesta manhã, capítulo 10, para levar esse evangelho para os gentios, onde o primeiro gentio, Cornélio, se converteu em Cesareia Marítima, Jope. Pedro estava em Jope, Cornélio morava em Cesareia, ele era um centurião. Em Cesareia era a capital romana, a província romana de Jerusalém.
E ali onde o primeiro gentio se converteu, amado, onde o dia que Deus nos permitir e nós fizermos uma excursão para Israel, quando estivermos em Cesareia Marítima, vamos dizer: aqui se converteu o primeiro gentio da história. Aqui o nosso povo, nossa gente começou a ser juntada no evangelho transformador para a glória do nome do Senhor. Esse era o propósito. Então, podemos constatar de início 3 coisas. O propósito de Deus sempre foi alcançar, por meio da igreja, todas as nações com a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a ordem de Mateus 28, essa foi a ordem de Atos capítulo 1, ide, evangelizai, falai em meu nome a todas as nações. Cada discípulo deve se tornar um agente na evangelização mundial. Então eu declaro, ovelhinha, receba para a tua vida: você é um missionário, você é um evangelista, você é um pregador do evangelho. Receba, Deus vai te usar para falar do amor dele nesta terra, amado. Esse é o propósito de Deus. Segundo, podemos constatar no evangelho que chega a Cesareia Marítima, no evangelho transformador, esse evangelho que transforma vidas, transforma Pedro, consola e lida com o sofrimento e faz o milagre, ele também tem que chegar aos gentios. E ele chega a Cesareia Marítima, ele chega a Cornélio. E quando chega a Cesareia Marítima, entendemos que esse é o propósito de Deus, que esse é o plano de Jesus, conforme Mateus 16, onde ele disse que usaria Pedro para abrir a porta do reino de Deus para a formação da igreja cristã. Veja isso em Mateus 16, 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, Pedro, você é uma pedra pequena, sobre a pedra que sou eu, Jesus Cristo, a pedra maior, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! E ainda disse mais, olha lá, olha o que Jesus está dizendo para Pedro, nosso irmãozinho Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, terá sido, o que você ligou aí é porque terá sido ligado aqui. Ou seja, você está obedecendo o que eu estou fazendo aqui. Amado, Pedro obedeceu, e nós aqui estamos obedecendo a vontade de Jesus, pregando o evangelho e abrindo as portas. Então Pedro abriu a porta do reino, primeiro para os judeus em Pentecostes, quando o Espírito desceu, e ali depois Pedro se levantou e pregou e falou para os demais. A porta do reino foi aberta para os samaritanos em Atos 8,14. Quando os samaritanos receberam a palavra, você se lembra? Filipe pregou a eunuco e ali começaram o evangelho. E agora Pedro foi enviado para lá. E depois a porta para os gentios é aberta aqui nesse texto, em Atos 10, 1 a 48. Então ele está obedecendo, as portas estão sendo abertas. Amado, o dia que aquela portinha se abriu, há 2023 anos atrás, Jesus tinha em mente a sua vida, a sua vida, a sua vida, a sua vida, a sua vida e a minha vida, amado. Ele disse: um dia o irmão Valdécio pescador vai ouvir a minha palavra. A irmã Cássia que pescou qual peixe, amado? Esse daí, amado, pescou lá, louvado. Não, mas tu falou outro nome, agora falou um nome mais difícil. Qual que é? O pampo fugiu, amado? Meu, misericórdia do Pai. Mas não é porque vocês são pescadores de homens, não é verdade? Louvado seja o Senhor Jesus. Então, um dia a irmã Deise vai receber a palavra do Senhor. Cada irmãozinho, amado, Jesus estava pensando na tua vida, amado. Ele tem um plano, o plano de Jesus era alcançar você. E nós vemos o poder do Espírito Santo, propósito de Deus, alcançar as nações, plano de Jesus, usar Pedro abrindo as portas, e a cada um de nós agora, em Cristo Jesus, e o poder do Espírito Santo para derrubar as barreiras entre os povos.
Amado, as barreiras precisavam ser derrubadas. Haviam barreiras religiosas terríveis que não permitiam, por exemplo, um judeu ter contato com o gentio por causa da contaminação. E nós vamos ver que isso tudo foi caindo por terra. Veja em Atos capítulo 2, versículo 37 a 39. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom de quem? Do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele chamou o teu nome. Diga glória a Deus. Esse era o poder do Espírito Santo agindo na igreja que nascia, amado. Esse é o poder do Espírito Santo que hoje, quando você prega a palavra para alguém que está perdido, distante, e às vezes parece que não aconteceu nada, depois você vai ver que aquela pessoa está lá na obra do Senhor, louvando a Deus. Mas eu lhes contei um dia, quando uma vez roubaram meu carro. Roubaram o carro, meu carro ainda estava financiado, 5 anos financiado, e atrás já tinha um adesivo Deus cuida de mim, mas o carro não estava no seguro ainda. Aí botaram a arma na minha cabeça, lá na Silva Vale, roubaram o carro, levaram, e eu vi o carrinho indo embora. Deus cuida de mim, eu amém, Senhor, eu creio que o Senhor cuida. Olha, amada irmã, eu tinha pregado para uma senhora também naquele dia que tinha roubado o carro dela também. Tudo que eu falei para ela voltou à minha mente. Eu falei, amém, Senhor, amém, amém, amém. Fomos atrás do carro. Um carro de polícia veio para, olha, teu carro está lá no Morro do Engenho. Fomos atrás lá no morro, a gente mora ali perto. Ô, sou morador aqui, sou pastor e tal, roubaram meu carro. Ah, tá bom, você é pastor mesmo? É, sou, claro, vamos dar uma orada aqui, vamos orar para vocês verem que é verdade e tal. Amém, tudo mais e tal. Amados, voltaram com o meu carro, liberaram o carro. No final eu orei. Uns 30 bandidos ali com escopeta, R15, tudo na mão. Botaram tudo no chão, botaram maconha, tudo no chão, largaram tudo e fomos orar. E começamos a orar. Oramos. O mover do Espírito Santo aconteceu. Peguei o carro e fui embora. Uma semana depois voltei lá para matricular a secretária do meu falecido paizinho Antônio. Fui lá no Coroado para matricular o filhinho dela. E aí tinha um cara encostado assim. Eu olhei e reconheci. Era um dos caras que estava no morro naquela noite. Falei nada, passei, ele me chamou. O senhor não é pastor? Não é pastor? Sim, sou pastor. Ô, chega aí, lembra de mim? Não estou lembrado não. Eu sou daquele, estava naquela noite. Ah, lembrei. O que você está fazendo aqui, rapaz? Olha, depois daquela noite, eu me converti, sou de Jesus, estou na igreja e outras pessoas estão vindo também. A Deus toda a glória e todo o louvor, amado. Esse é o poder do Espírito Santo, amado. Onde você vai andando, amado, está no mercado, está falando de Jesus, está no açougue, está falando de Jesus, sabe? Está na academia, fitness, amém, Jesus é bom, glória a Deus, santo é o Senhor. Fala do amor de Jesus, amado. Às vezes falamos de tudo, falamos de economia, falamos de futebol, falamos de política, falamos do mundo, falamos da história. Temos que falar do amor de Deus, do Senhor Jesus. Então, a salvação em Cristo é para pessoas de todas as nações. Deus não é uma divindade tribal. O pensamento antigo era que os deuses eram deuses territoriais, os deuses dos cananeus, os deuses... Deus não é uma divindade tribal, que uma sociedade detém Deus. Ele começou a revelação pelo povo judeu, mas desde o primeiro homem que foi chamado, Abraão, o que Deus disse? Abraão, em ti serão abençoadas o quê? Todas as famílias da terra. Lá estava a tua família e a minha família, mano. Esse sempre foi o plano de Deus. Então, os seres humanos, os homens, não têm o direito de insistir em desaprovar aquilo que Deus aprovou. Então, a visão de Pedro, que ele viu os quadrúpedes descendo e tudo mais,
e o que vamos ver semana que vem, a experiência na casa de Cornélio, enfatizam que ninguém deve ser impedido de ouvir o Evangelho e de receber a salvação. Ninguém, nem por cor, por raça, por etnia, por nenhum motivo. A pessoa ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, recebeu o Evangelho, teve a sua vida transformada, é bem-vindo para ser membro da Igreja de Cristo Jesus. Então a salvação por meio de Cristo é para pessoas de todas as nações. É preciso, portanto, quebrar barreiras e alcançar corações. Atos capítulo 10, versículo 17 a 23, diz assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, lembra que até o versículo 16 foi a visão, ele viu 3 vezes o Senhor disse, mata, come. Ele estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Olha que Jesus já se antecipa, não fica com duvidazinha não, hein? Foi eu que mandei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Louvado seja o Senhor. Então, não pela retidão de Cornélio, pelas qualidades que os emissários disseram para Pedro, ele é homem de Deus, é temente, é um homem reto, é um homem justo. Não por isso, mas pela revelação de Deus, Pedro atende ao chamado e vai ter com eles. Porque, amados, todos nós somos salvos, não pela retidão e não por qualquer outra coisa, somos salvos pela graça de Cristo Jesus. E foi a graça de Cristo e a ordem do Senhor Jesus, não fica com duvidazinha não, sou eu que estou mandando, vai com eles. Então o fato de Pedro hospedar esses mensageiros gentios na sua casa, já mostra que ele entendeu o significado da visão. Significa isso, que barreiras estavam sendo quebradas, muralhas de Jericó estavam caindo por terra, barreiras milenares religiosas caíram por terra, e a palavra transformadora de Cristo Jesus alcançou o povo gentílico. A providência divina está aqui, a providência divina estava atuando nos corações. Jesus estava atuando no coração de Pedro, Jesus estava atuando no coração de Cornélio, Jesus atuou no coração dos emissários, Jesus atuou no coração de todo mundo, amado. Você está aqui orando, Jesus está lá agindo no coração de alguém. Você está aqui orando por uma causa do advogado, e lá o juiz e sei quem, Jesus está lá operando nos corações. E quando você chega para fazer o negócio, já está tudo certo, amado. Com Jesus no controle, acredita, amado, de um jeito ou de outro, Deus está no controle de tudo, amado. Mesmo que haja sofrimento, mesmo que haja lutas, porque sempre vão existir, Deus está no controle da tua vida. As barreiras vão cair por terra em nome de Jesus. A providência divina opera. Deus providenciou tudo de ambos os lados. Jesus quebrou a barreira do coração de Pedro, que como judeu não aceitava ligações com os gentios por questões rituais, questões religiosas. Essa barreira já tinha começado a cair por terra quando ele ficou no capítulo 9, na casa de Simão Curtidor. Curtidor trabalhava com couro, material de animal morto, não podia ter relacionamento, o judeu não podia tocar nessas coisas, era considerado impuro. Mas Pedro, cristão, ficou na casa de Simão e abriu
um ministério de evangelização. A Deus toda a glória, amado, e a Deus todo o louvor. Então, ovelhinha amada, você está pronto para ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus? Então, lembre-se, o coração do homem às vezes é duro. Às vezes Deus vai colocar diante de você uma pessoa que você não gosta. Você não vai muito com a cara dela. Ih, aquele fulaninho ali, não vou muito com a cara dele. É esse que Deus vai colocar na tua frente, para você pregar a palavra para ele. Você se lembra de Jonas? Deus falou assim: Jonas, você vai para Nínive pregar a palavra. Jonas fez o quê? Não! Foi para Jope. E agora Pedro está em Jope. Esse Jope tem um mistério ali. Pedro está em Jope. E Deus fala: você vai sair daí e vai para Cesareia, porque você tem que pregar a minha palavra. Então Pedro é um tanto parecido com Jonas. É resistente. Eles resistiam isso. Lembra que depois o próprio Pedro foi repreendido por Paulo, porque a pressão religiosa era tão grande que ele às vezes se deixou de simular. Você imagina. Aí está a prova, amada, da nossa fraqueza, que o vaso é de barro, e se o vaso é de barro, precisamos depender do Mestre Jesus, porque a obra é de ouro, amado. O vaso é de barro, mas a obra é de ouro. E para fazer a obra de ouro, sendo barro, só dependendo daquele que é poderoso, só dependendo dele. Então essa resistência de Pedro e dos demais era um impedimento para o avanço do Evangelho. Eram barreiras que tinham que ser quebradas. A proclamação da salvação a todas as nações necessita que quebremos barreiras. Por isso eu estou brincando e dizendo: Deus vai colocar aquela pessoa que você não gosta muito na tua frente. Certa vez eu fiquei impactado com um testemunho verídico pela internet de um senhor. Estava num julgamento nos Estados Unidos, e eles têm a prática de colocar os familiares das vítimas diante daquele serial killer, uma coisa muito terrível. E cada familiar ia, e o serial killer estava lá com aquela cara fria, e todo mundo xingando: você é isso, se eu pegasse você, eu fazia, eu cortava, isso, E ele com aquela cara fria. O último a falar era um cristão. O último a falar era um cristão, que teve a sua filha mutilada, morta, estuprada, e sabe-se lá mais o que. Já um senhor, diante daquele serial killer, todo mundo olhando, esperando o que o crente vai falar. E naquele momento o cristão abriu a boca e falou: olha, Senhor, para aquele homem: você tornou a minha vida muito difícil. Por quê? As pessoas se perguntando. Porque você está me obrigando a praticar o mandamento mais difícil de todos, que é amar os meus inimigos. Eu te perdoo em nome de Jesus. Gente do céu, só Jesus para fazer essa obra. E diz que a única vez que aquele serial killer se emocionou, deu aquela lacrimejada, foi com o testemunho desse cristão. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: as barreiras precisam ser quebradas. O Evangelho tem que alcançar vidas. Só o Evangelho pode transformar. Só o Evangelho. Efésios capítulo 2, versículo 13, diz assim a palavra: mas agora em Cristo Jesus, nós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio de quê? Da cruz. Amado, dizer que a cruz é símbolo de maldição é uma heresia, porque foi por intermédio da cruz que Ele ligou
povos que estavam em inimizade. Graças a Deus pela misericórdia de Deus manifesta através da cruz, porque se não houvesse cruz, não haveria salvação. Se não houvesse cruz, não haveria sangue derramado. Se não houvesse a cruz, ainda estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas graças a Deus que além da cruz existe um túmulo vazio, porque Jesus Cristo ressuscitou. Diga glória a Deus por causa disso, amado. Aleluia. Volta lá. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Depois, assim já não sois mais estrangeiros ou peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois, amado, e sois da família de Deus. Aleluia. Você é da família de Deus. Quem é a tua família? É a de Deus. Quem é o teu pai? É o meu Deus. Ah, não, você tem um peixão, hein? É claro, eu sou filhinho de papai. Briga comigo para tu ver se eu não falo com ele. Então, ovelha amada, para cumprir essa missão é preciso deixar a insistência de viver sob a lei mosaica. Precisamos deixar essa insistência da lei. Passou. Nós somos o povo da graça, nós somos o povo de Cristo. E pelos olhos da graça de Deus, extraímos graça de toda a Bíblia Sagrada. Afinal, foi o próprio Paulo que diz que toda escritura é inspirada por Deus. O que precisamos saber é diferenciar o que era lei civil, que era lei para o povo judeu, com um pedaço de toco farás um buraco na terra e ali defecarás. Você precisa fazer cocô no chão? Não, por quê? Você tem o quê? Vaso sanitário, pelo amor de Deus. Então, lei civil, passou. Leis cerimoniais, leis das festas, leis dessas questões religiosas. Você precisa cumprir? Não, porque tudo se cumpriu em quem? Cristo Jesus. Mas e a lei moral por trás de toda a lei? Essa é santíssima e essa deve continuar sendo cumprida. 10 mandamentos, não adulterarás. Porque a lei passou, você vai sair caindo no adultério? Não. Não matarás. Não darás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Diga amém tudo isso, glória a Deus. Que isso permanece, é imutável. Então, ovelhinha, não vivamos sobre a base das leis mosaicas. Vivamos pela fé em Cristo Jesus. Então, a salvação por meio de Cristo é para todas as nações, pessoas de todas as nações. Para isso, quebremos as barreiras e alcancemos corações. Segundo lugar, Deus tem preparado corações de muitos centuriões Cornélio para receberem o Evangelho. Às vezes você vê pessoas que ainda não são da igreja, ainda não são cristãs, ainda não confessaram Jesus, mas gente, a pessoa é tão boa de coração. Às vezes tem olha, para a nossa vergonha, às vezes tem um testemunho mais bonito de vida do que alguém que se diz cristão. Você olha a vida da pessoa, gente, não fala mal de ninguém, não deve para ninguém, sabe? Não faz, tá ali bonitinho. É como se a gente dissesse assim: só falta receber Jesus e a salvação, filho. Por quê? Porque eu creio que Deus já está trabalhando nesses corações. Você tem base bíblica para falar isso, pastor? Sim, Deus já estava trabalhando no coração de Cornélio. Antes dele ouvir o evangelho de Pedro, Deus já estava trabalhando no coração dele. Já havia enviado um anjo. O anjo não pregou o evangelho, o anjo apenas deu um recado para ele. Amado, eu creio que Deus vai fazer e está fazendo uma obra grande por todo esse mundo, amado. Atos capítulo 10, versículo 1 e 2. Olha como Deus prepara corações de Cornélios, como preparou o coração desse centurião. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada, olha o nosso irmão Espedo aí, ó, chamada italiana. Era italiano, amado. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a quem? Ele orava para Deus. Então, esse Cornélio era um ponto fora da curva do tempo, do seu tempo e da sua cultura. Por quê? Naquele tempo, as doações que você fazia, as esmolas e doações,
eram feitas normalmente para pessoas que pudessem lhe retribuir de alguma forma. Você só dava uma doação para alguém que de alguma forma pudesse lhe retribuir. Era a cultura retributiva. Mas Cornélio fazia esmolas, era generoso para com os pobres. Os soldados, especialmente centurião, eram unidos por sua devoção aos estandartes romanos. Era uma verdadeira adoração quando um estandarte romano estava passando. Eram unidos em prol daquilo ali. Cornélio, no entanto, era conhecido por honrar e por orar para o Deus dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Cornélio era um homem piedoso, ou seja, ele tinha muito amor e respeito pelas coisas de Deus. Ele era simpatizante da palavra, ele só não era circuncidado. Quando se dizia que ele era simpatizante pela palavra, é porque ele até frequentava a sinagoga, só não era circuncidado. Esse era o Cornélio. E é notável essas características num centurião romano, porque um oficial que ocupava esse cargo era um homem muito importante socialmente falando. E cá para nós, a posição social elevada, muitas vezes, ou grande parte das vezes, é um tropeço para a vida espiritual. Só ter um cargo muito elevado, na vida social, é alguém muito grande, sabe? O peito se enche, e a pessoa até esquece que fica perdoa a palavra, mas fica de caganeira às vezes, né? Até esquece, a pessoa tem uma posição tão elevada, esquece que às vezes você comeu um negócio errado, Senhor, me ajuda. Aí o peido disse para a caganeira, não, a caganeira disse para o peido, vai abuzinando que eu estou sem freio, vai abuzinando que eu estou sem freio. Aí as pessoas com uma posição muito elevada se esquecem disso, amado. O dia que morre, 15 dias, 20 dias, já está. Mas Cornélio não, era um homem humilde, piedoso, justo, fazia esmolas e de contínuo orava a Deus. O que significa isso, pastor? Significa que Deus estava trabalhando no coração dele. Versículos 3 a 8 diz a palavra: esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuídos de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Esse homem ainda não era convertido, esse homem ainda não tinha ouvido o evangelho, mas as suas esmolas, as suas orações já tinham subido para a memória diante de Deus. Ele não podia ficar fora do pacto, por isso Pedro teve que ir lá pregar para ele. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso. Aí, ele só anda com gente piedosa, piedoso anda com piedoso, dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. Então, amado, Cornélio costumava orar 3 vezes ao dia, no horário de sacrifício dos perdões, ou seja, havia lá um momento do horário de sacrifício para perdão de pecados. Nesse momento Cornélio ia orar. Você já vê que o homem tinha uma relação, um sentimento, você sabe, Deus já estava trabalhando no coração daquele homem. Amado, é impossível, quando Deus trabalha, é impossível resistir à vontade de Deus, amado. Então o anjo anunciou que as orações tinham sido ouvidas, as esmolas, e embora ele não soubesse muito por que devia chamar Pedro, imediatamente obedeceu. É digno de nota que o anjo não evangelizou. O anjo apenas disse: chama Pedro, você tem que ouvi-lo, chama Pedro, e ele obedeceu. Então, amado, quando o Senhor Deus fala pela palavra, às vezes a gente não entende muito bem, mas esteja em obediência, porque Deus é fiel e sabe o que está fazendo. Deus é fiel. E a obrigação de pregar é nossa, não é do anjo. Não espere anjo evangelizar ninguém.
Não espere recados de anjos, você tem a palavra de Deus. Diga amém por isso, amado. Agora, algo que é chocante, que eu já falei, mas vou reforçar. Cornélio tinha muitas qualidades, era piedoso, dava esmolas, sua oração e suas esmolas já tinham subido para a memória diante de Deus, mas ele ainda não era salvo. Ele ainda não era salvo. Por isso Deus colocou Cornélio em contato com Pedro, para que ele recebesse o evangelho. A palavra não muda, somos salvos pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Por isso Pedro foi lá, não porque os emissários disseram, olha, ele é um homem justo, ele é um homem reto, não, mas porque Deus, Senhor Jesus Cristo, já havia falado com ele, vai e não fica com dúvidazinha não, porque eu já estou trabalhando no coração desse homem, faz tempo. Você, Pedro, não está vendo, você acha que ele é um gentio, você acha que ele é um impuro, você acha que ele está fora da aliança, mas eu estou trabalhando no coração dele, e essas barreiras têm que ser quebradas, porque ele vai ser salvo, e depois dele vai ser salvo também o Joaquim, vai ser salvo o João, vai ser salvo a irmãzinha Lilith, vai ser salvo a galera toda. Amado, Deus pode salvar a tua casa, receba essa palavra, amado. Deus pode. Então estamos na conclusão, e eu quero usar esses 3 minutos finais, 5 minutos. Atos 10, 11 a 16. Diz a palavra do Senhor. Atos 10, 11 a 16. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz, ao que Deus purificou, não considere-nos comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido para o céu. Amado, em primeiro lugar, Pedro era um homem de oração. Pedro era um homem de oração. E quem tem vida de oração, Deus usa. Quem tem vida de oração, Deus vai operar. Às vezes tem um coração duro, às vezes não entende muito bem, mas você tem uma vida de oração, Deus vai usar a tua vida, amado. E as barreiras serão quebradas. Amado, no meio de uma oração, eu creio que barreiras podem ser quebradas. Então eu vou lhe declarar assim, quebre as barreiras da oração, amado. Quebre as barreiras que te impedem de orar. Quebrem as barreiras que te impedem de dobrar os joelhinhos e orar a Deus. Porque o mesmo Pedro que nos ensinou aqui, lá em Jope, diante de Tabita, no momento difícil, que dobrou os joelhinhos para orar, e a oração está presente em todos os momentos, é esse Pedro que está orando, e no momento da oração, ele tem um êxtase, ele tem uma visão. Por isso, quebre as barreiras à oração. A oração vai abençoar grandemente a tua vida, amado. A influência, segundo lugar, a influência de um coração, a influência de um conceito religioso equivocado sobre um coração pode ser tão grande, que assim como Pedro, a pessoa se recuse a fazer a vontade de Deus. Veja que Jesus teve que dar a mesma ordem 3 vezes para Pedro. Pedro estava tão arraigado a um conceito religioso equivocado da lei mosaica, leis de purificação e de alimentação, que o Jesus que transformou a vida dele e disse, apacenta as minhas ovelhas, ressuscitou dos mortos, teve que 3 vezes dizer para ele, não diga que é impuro o que eu purifiquei. Então, amado, a influência de uma heresia pode ser muito grande sobre o coração de uma pessoa. Então vai um conselho bíblico, quebre as barreiras das heresias,
e tenha cuidado com elas. Nós já quebramos muitas barreiras de heresias que outrora acreditamos, e estamos caminhando para quebrar qualquer tipo de heresia, porque o nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, e nós estamos caminhando para o que é perfeito em Cristo Jesus. Então, amado, quebre barreiras, cuidado com as heresias, cuidado com, quer referência de pregador. Pastor, às vezes eu quero ouvir também, estou na internet, estou em casa, eu ouço o canal da igreja, mas gostaria de ouvir uma outra tal. Quem o pastor indica? Olha, esse assim, aqui você está caminhando por um terreno seguro. Cuidado com as heresias que você ouve. Veja o que Timóteo 1, 18 a 20 diz a palavra do Senhor. Este é o dever de que te encarrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Como é que você combate o bom combate? Firmado na profecia. Qual é a profecia? É a palavra de Deus. Você vai combater o bom combate, aí chega lá na hora do bom combate, e você leva uma caixa de bombom e uma flor de rosa. Eu quero ver quem é que defende a desmilitarização da polícia subir lá no morro com uma caixa de bombom. Sobe que você vai levar chumbo. Ou seja, você tem que lutar com as armas corretas. Armas corretas. Se você está numa guerra espiritual, amado, não adianta você levar um pé de coelho, uma ferradura de cavalo, um sal grosso, um não sei o que, uma vassoura ungida para varrer Satanás, um não sei o que lá. Amado, o diabo vai rir da tua cara. Mas se você entra no combate com a palavra de Deus, amado, com o nome do Senhor Jesus Cristo, amado, o inferno vai tremer em nome de Jesus. Versículos em diante até o 20. Ele diz: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, que só vem pela palavra, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Pastor, eu fiquei com dúvida. Paulo entregou a Satanás, o que ele fez? Foi um trabalho? Ele matou um bicho, foi lá no centro da cruzilhada? O que ele fez? Não, amado. Todos os teólogos à volta do mundo concordam que entregar a Satanás é assim, está excluído da igreja. Que a coisa mais importante, a coisa que mais gera força na vida de um cristão é estar na congregação. Mas quando alguém faz mal aos outros irmãos da congregação, o que Paulo falou? Olha, eu vou te entregar essa Satanás. O que significa? Você está excluído da igreja. Por isso, inclusive, o estatuto da igreja, quem faz é o pastor. Não é o presbítero, não é o diácono, não é o irmãozinho, não é o advogado que conhece de muito. Não, a gente pode ter o auxílio de pessoas e o auxílio de advogado, quem quer que seja. Mas quem faz é o pastor. Por quê? Estou falando isso porque veio lá uma cláusula no estatuto que a gente está fazendo agora, uma cláusula lá do RCPJ dizendo: para excluir um membro da igreja tem que reunir tantas pessoas assim, tem que ter ampla defesa, não sei o que, e bababá e tudo mais. Aí eu pergunto, tá bom, aí se o pastor, normalmente acontece da seguinte maneira: se o pastor que Deus levantou perder a paciência com uma pessoa a ponto de excluir ele, é porque já tem uns 50 irmãos da igreja querendo excluir há muito tempo. E provavelmente esse irmão vai correr para o gabinete do pastor para pedir o pastor ajuda. Pastor, me ajuda, que tem os irmãozinhos aí querendo me excluir. O pastor normalmente é a pessoa mais paciente de todas. Mais paciente de todas. Isso é a história da igreja, porque o pastor está para pastorear. Agora, se realmente tem um lobo lá fazendo mal para a igreja, como eu lembro uma vez lá em Campinho, há muitos anos, tinha um jovem, já de 30 e poucos anos, dizendo: eu tenho que sair mesmo com todas as menininhas de 14 anos. Chamaram ele no gabinete, deram-lhe uma sanfona bíblica nele, e ele não mudou a prática dele, foi excluído. Imagina se um pai pega esse garoto fazendo esse tipo de coisa, molestando pessoas, enfim. Então, amado, aí o pastor quer excluir a pessoa. Mas fulano e fulano não quer. Não pode, porque o estatuto proíbe. Aí o pastor vai cuidar da igreja como?
Como é que eu vou cuidar da igreja se eu estou vendo que tenho que agir dessa forma e irmãozinho não deixa? Quem tem a palavra final em qualquer questão estatutária é o pastor da igreja e mais ninguém. Porque ele é o anjo da igreja. Quando o apóstolo João escreveu as cartas do Apocalipse, ele escreveu: ao anjo da igreja eu escrevo, ao anjo da igreja. Então, amado, aqui Paulo tomou uma atitude drástica. Nenhum pastor quer excluir ninguém da igreja. Isso aqui é uma coisa drástica demais, mas foi necessário. Então, quebra heresias. E por fim, termino dizendo: com a visão, Deus estava mostrando a Pedro que um novo tempo havia chegado. Não mais debaixo de Levítico 11, não mais debaixo da lei, das leis de purificação, e que ele, Deus, amava aos gentios. Então, amados, não devemos ficar, obviamente, esperando visões de anjos, ou visão de qualquer seja, para nos dar recados. Devemos olhar para a palavra, olhar para as escrituras e obedecê-la. Portanto, quebre as barreiras da desobediência, fique com a palavra de Deus. Às vezes é difícil: Senhor, mas ele não observa os rituais de purificação, como é que eu vou engolir esse quadrúpede? Vai, porque eu já purifiquei. Deus sabe o que faz na sua obra, amém? E eu termino com 2 Timóteo 3,14-17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, ovelhinha, quebre as barreiras da desobediência à palavra de Deus, e certamente nós vamos levar o evangelho para as nações e vamos alcançar muitos corações de muitos Cornélios que Jesus já tem preparado por aí. Você é instrumento da evangelização. Receba esta palavra: assim seja, assim diz o Senhor.